E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos à aula introdutória do curso Introdução às Redes Neurais Artificiais do canal Redes Neurais na Prática. Hoje nós vamos começar a nossa aula vendo o que são os neurônios, como eles funcionam, o que são as redes neurais artificiais e como são as principais formas de aprendizado, supervisionado e não supervisionado. Afinal, o que são redes neurais artificiais? Bom, existem diversas definições formais e informais de redes neurais, mas particularmente eu prefiro uma que diz que as redes neurais são uma alternativa ao modelo computacional de von Neumann. Von Neumann foi um matemático húngaro naturalizado americano e fez diversas contribuições importantes em muitos campos da matemática, sendo a ciência da computação um desses campos. Ele foi o criador da arquitetura básica de uma CPU, tal qual a conhecemos hoje em dia, onde o programa busca uma instrução por vez na memória e executa. Embora as CPUs atuais tenham evoluído bastante sobre esse conceito, a ideia continua a mesma, só que hoje com mais núcleos. O problema é que a arquitetura de von Neumann possui uma séria limitação à forma de programação, e eu quero chamar a atenção justamente para esse problema, porque uma rede neural funciona de uma forma totalmente diferente da arquitetura de von Neumann. Eu vou lançar um desafio mental para vocês. Imagine como você faria um programa que pudesse reconhecer a fotografia de uma pessoa. Você certamente utilizaria muitas regras de programação, certo? E se eu pedisse para que esse mesmo programa reconhecesse a mesma pessoa 20 ou 30 anos depois? Como você faria? Certamente, mais linhas de código seriam introduzidas no programa. Isso sem falar na possibilidade da imagem ser apresentada ao seu programa com diferentes tamanhos, inclinações, luminosidade, brilho, etc. Haja linha de código, não? Olha essa cena agora. Onde está o objeto que parece ser um chapéu de palha? Dê uma pausa no vídeo e veja se você encontra. E aí, encontrou? E será que o objeto é realmente um chapéu? E será que ele realmente é de palha? E como você faria um programa que pudesse encontrar um objeto particular dentro de uma cena como essa? E nessa cena, consegue imaginar quem é essa personagem? Como você faria um programa que identificasse a personagem com informações parciais? Pois é, as redes neurais artificiais conseguem lidar muito bem com problemas onde você precisa de generalização, ou seja, uma vez que ela aprendeu a solução de um problema, ela pode dar soluções bastante razoáveis para outros problemas parecidos. Elas também lidam muito bem com informações ruidosas ou com excesso de informação. Aliás, as chamadas redes counter-propagation que iremos ver conseguem descobrir imagens no meio de informações ruidosas, que parecem o próprio caos. Basta que as imagens estejam lá. As redes neurais também trabalham muito bem com informações parciais. E agora? Um novo desafio? Consegue fazer essa conta de cabeça? Não? Complicado demais, né? Quem sabe com uma calculadora? Em meu computador, essa conta levou cerca de 711 milissegundos para ser realizada. Uma pessoa normal, mesmo com uma calculadora, poderia levar vários segundos. Bom, como vocês puderam observar, o cérebro humano é excelente em resolver problemas onde uma máquina possui muitas dificuldades. E somos péssimos em resolver outros tipos de problema onde uma máquina se sai bem melhor, como por exemplo, a conta que acabamos de ver. Isso porque problemas complexos necessitam de programas complexos para serem solucionados segundo a arquitetura de von Neumann e o paradigma de programação de computadores convencional, onde um número quase que infinito de regras devem ser incluídas manualmente nos programas. As redes neurais podem aprender as regras sozinhas, liberando os programadores de inserirem essas novas regras. Isso traz uma flexibilidade incrível, fazendo com que a máquina aprenda por si só, ou com alguma ajuda, diariamente. Ela até possui a capacidade de esquecer regras que não são muito utilizadas e relembrá-las quando forem necessárias, como as redes ART modificadas que vamos aprender futuramente. Ainda, uma rede neural pode ser danificada parcialmente e ainda continuar a oferecer respostas razoáveis sem grandes perdas de desempenho. E você pode retreiná-la em uma tentativa dela voltar a exibir um desempenho bem próximo ao anterior, antes dela ser danificada. Conhece alguma CPU que possui esse tipo de capacidade? Aqui cabe uma observação interessante. Embora as redes neurais artificiais possuam uma arquitetura completamente diferente da arquitetura de von Neumann, para nossa sorte podemos emular a arquitetura delas em uma arquitetura de von Neumann. Traduzindo, podemos utilizar as CPUs de nossos computadores para implementar as próprias redes neurais artificiais e utilizá-las. Bom,
É claro que com isso haverá uma grande perda de desempenho. Por essa razão, diversas empresas estão criando chips dedicados a RNAs, tais como Intel Nervana, IBM Synapse e Google TPU. Por que você acha que essas empresas estão fabricando esses chips? As redes neurais hoje se aplicam em tudo: processamento de sinais, auxílio ao diagnóstico médico, mineração de dados, veículos aéreos não tripulados, carros autônomos, diagnóstico por imagem, finanças, jogos, agricultura, biologia, química, música, astronomia. Acho que seria muito mais difícil pensar em um exemplo onde as redes neurais não estão presentes hoje em dia. As redes neurais estão resolvendo problemas cada vez mais complexos e espero abordar eles todos futuramente nesse canal. Mas por enquanto, vamos ficar com os problemas clássicos que as redes neurais resolvem, que são classificação de padrões, por exemplo. As redes podem aprender a diferenciar laranjas e maçãs, diferenciar a voz das pessoas ou até mesmo classificar músicas MP3 automaticamente em seus gêneros musicais. Aproximação de funções. As redes podem aprender qual é a função matemática que relaciona os dados de entrada com os dados de saída. Com isso, elas poderiam associar o timbre de um instrumento a um outro instrumento, fazendo a conversão entre eles de forma automática. Segmentação em classes. As redes têm a capacidade de separar uma montanha de dados em grupos diferentes, baseados em algum critério de semelhança entre eles. Com isso, elas possuem a capacidade de encontrar padrões totalmente ocultos aos olhos humanos. Isso é uma das aplicações mais interessantes de redes neurais artificiais e de maior importância hoje na área de mineração de dados e descoberta de novos conhecimentos, seja na área farmacêutica ou até mesmo em ciências sociais, por exemplo. Predição de séries temporais. Dado um conjunto de dados que ocorreram no passado, as redes neurais podem tentar predizer o futuro. Isso tem aplicações super interessantes em climatologia, projetos de produtos e, por que não, na tentativa de prever se uma ação irá subir ou descer na bolsa de valores. Bom, chega de falarmos sobre as aplicações e os problemas que as redes neurais resolvem e vamos dar uma olhadinha onde tudo começou, em uma célula super especial chamada neurônio. Essa célula tem uma forma e um modo de funcionamento bastante peculiar. Reparem nas saliências junto ao corpo celular. São chamados de dendritos e agem na maioria das vezes como uma entrada de sinais elétricos, que podem ser oriundos de outros neurônios ou de sensores como de tato, olfato, paladar, etc. Reparem também que há um prolongamento muito maior chamado axônio, que se divide em várias terminações. Essas terminações agem como a saída de um impulso elétrico gerado pelo corpo do neurônio. Mas como ele funciona exatamente? Diversos sinais elétricos viajantes oriundos de muitos outros lugares chegam aos dendritos. Os dendritos tendem a amplificar ou atenuar esses sinais, dependendo do tipo a que eles pertencem. O corpo celular meio que soma todos os sinais de modo que um determinado patamar de nível resultante seja atingido. Esse patamar, uma vez ultrapassado, faz com que o corpo celular do neurônio dispare o sinal em direção às terminações nervosas do axônio, que por sua vez conectam-se a outros dendritos de outros neurônios. Essas ligações entre neurônios formam os chamados circuitos neurais, e há milhões deles no nosso cérebro. A figura agora mostra um detalhe importante. Na verdade, a grande maioria dos neurônios não se tocam. Existe um espaço entre a terminação nervosa de um e a terminação nervosa de outro. Esse espaço é chamado de sinapse. A coisa toda funciona assim. Os sinais elétricos que chegam aos dendritos de um neurônio são amplificados ou atenuados no sentido de disparar, ou não, um pulso elétrico em direção ao seu axônio. Esse sinal elétrico, ao chegar a uma terminação nervosa do axônio, estimula a liberação de neurotransmissores nesse espaço, a sinapse. Esses neurotransmissores são recebidos pelo receptor sináptico do dendrito do outro neurônio e eles geram um impulso elétrico nos dendritos do segundo neurônio e assim por diante. Basicamente, é uma transdução elétrica para química para elétrica, e isso acontece em quase 100% dos neurônios. E ainda bem, pois as anestesias são compostas por moléculas muito parecidas com as dos neurotransmissores. Elas ocupam o lugar deles na terminação receptora, mas elas não geram os pulsos elétricos, quebrando essa transdução elétrica química elétrica. Quando um cirurgião corta o paciente em sua mesa de cirurgia, milhares de neurônios começam a disparar sinais elétricos em direção ao cérebro para informar da injúria. Mas, por causa da anestesia, esses impulsos não se propagam pelos neurônios que levam a informação para os centros do cérebro que interpretam o sinal como dor extrema. Fala sério, muito legal, não? Isso é só uma das características que tornam o nosso sistema nervoso algo tão legal de ser estudado e copiado hoje em dia.
Vamos olhar agora neurônios de diferentes espécies: tubarão, tartaruga, pássaro e o do próprio ser humano. O que você vê de diferente neles? O número de terminações nervosas, certo? E olha a figura mais abaixo, que mostra o neurônio humano em diferentes estágios de desenvolvimento. O que acontece? Há o desenvolvimento acentuado do número de terminações nervosas. Quando nascemos, praticamente já nascemos com todos os neurônios formados. Ainda surgiram alguns, mas poucos comparados com o que você já tem. Porque o cérebro aumenta de peso, então, se o número de neurônios é praticamente constante, é porque formamos novas sinapses, e isso se chama aprender. Crianças que se alimentam bem e são bem estimuladas, lógico, dentro de outros fatores, desenvolvem melhor seus cérebros formando um número maior de sinapses. Legal, e como a gente aprende algo novo? Onde residem nossas lembranças? Será que cada neurônio é responsável por armazenar uma lembrança individual? Na verdade, nossa memória é distribuída entre as conexões dos nossos processadores biológicos e naturais. Aí começa uma grande diferença entre a tal arquitetura de von Neumann e as redes neurais artificiais, ou biológicas mesmo. No filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, uma determinada tecnologia permite apagarmos as lembranças que queremos nos livrar. Na prática, essa tecnologia teria que ser muito avançada para mapear as muitas e muitas sinapses que formam uma determinada lembrança. E ainda, certamente perderíamos a parte de outras lembranças, pois as sinapses também compartilham informações que formam essas outras. Isso ficará bem evidente em um exercício que passarei para vocês em uma aula futura sobre OCR, que é o reconhecimento automático de caracteres. Se eu fosse vocês, não perderia essa aula não. Uma rede neural aprende através de uma fase de operações chamada de treinamento. Há duas grandes maneiras de treinarmos uma rede neural a aprender. É o que chamamos de paradigmas de aprendizado, supervisionado e não supervisionado. Há também uma outra forma de treinamento que não veremos nesse curso chamado de aprendizado por reforço. Espero falar dele em outro curso se vocês quiserem. No aprendizado supervisionado, também chamado de aprendizado com o professor, nós apresentamos algo à rede e damos a resposta que queremos que ela aprenda. Chamamos a entrada tecnicamente de vetor de atributos, pois são normalmente valores numéricos. E chamamos a saída que queremos que a rede aprenda de classe, saída desejada ou ainda de alvo. Já no aprendizado não supervisionado, também chamado de aprendizado sem professor, a rede tem que se virar sozinha. Nenhuma resposta é dada a ela. No entanto, ela possui um critério que a ajuda a decidir sozinha pela resposta mais provável. Essas redes apresentam aplicações super interessantes e veremos elas mais adiante no nosso curso. Vamos pegar agora um exemplo de aprendizado supervisionado. Vamos descrever essas frutas através de 4 atributos: cor, peso, textura e pH. Claro que poderíamos trabalhar com vários outros atributos como tipo de folha, densidade da fruta, odor, sabor, etc. Desde que tenhamos como medir esses atributos. Mas vamos ficar só com esses 4 para a coisa ficar didática. Acho que vocês já me entenderam. Vamos supor que medimos esses 4 atributos a partir de 3 maçãs diferentes e 3 laranjas diferentes e tabelamos o resultado. Cada conjunto de medidas chamaremos de x e a respectiva classe a qual pertence a fruta chamaremos de y. Então, por exemplo, ao conjunto de valores numéricos associado a x1, corresponde a saída y1, que nos diz que é uma maçã. Nesse exemplo, há 2 propósitos. O primeiro é apresentar um exemplo didático simples para o aprendizado supervisionado. O segundo é apresentar algumas curiosidades sobre atributos, que serão melhor explorados em uma aula futura sobre redução de dimensionalidade. Como exemplo, vejam que o atributo cor ou o atributo textura, por si só, já seriam suficientes para classificar a fruta corretamente. Logo, os demais atributos não seriam necessários. Isso mostra a importância da escolha dos atributos que serão utilizados em um problema de classificação. Menos atributos significa redes neurais mais simples e eficientes, com menor tempo de treinamento. Agora olhe os atributos peso e pH. Isoladamente, eles não resolvem o problema de classificação, mas em conjunto sim. Isso será melhor explicado na aula de Perception de camada simples. Para facilitar nossa linguagem, iremos adotar um pouquinho de notação matemática. Essa notação será, na verdade, a nossa base de programação em Python. Temos aqui um x sublinhado. É o nosso vetor de atributos, ou feature vector em inglês. Guardem esse nome, pois ele será sempre utilizado daqui para frente até a última aula. Ao vetor de atributos x3, temos a saída associada y3.
para o conjunto de valores de x3, queremos que a rede neural aprenda o valor de y3 através do treinamento da rede. Essa figura mostra para a gente um esqueminha didático de como as redes neurais são treinadas em problemas, por exemplo, de classificação de padrões. Entregamos à rede um vetor de atributos, a rede gera uma saída, y-chapéu qualquer, que é imediatamente comparada com a resposta que queremos que ela aprenda. Dessa comparação resulta um erro. Esse erro será a entrada de um algoritmo chamado de algoritmo de treinamento da rede. É importante dizer que esse algoritmo de treinamento só existe enquanto a rede está sendo treinada. Depois que ela aprendeu todos os exemplos que damos a ela, esse algoritmo de treinamento pode ser descartado. A função do algoritmo de treinamento é, em função do tamanho do erro, realizar alguns ajustes nas sinapses da minha rede neural, de modo que, no futuro, quando eu reapresentar aquele vetor de atributos para ela, a saída da rede gere uma estimativa muito melhor, reduzindo o erro associado. Em palavras mais simples, a cada entrada que é apresentada à rede neural e a cada ajuste que o algoritmo de treinamento realiza, a rede fica mais esperta e vai reduzindo gradativamente o erro, até que praticamente zerá-lo em todos os exemplos. E no aprendizado supervisionado? Nesse tipo de aprendizado, não há como calcularmos um erro, pois não há uma saída a ser entregue para comparação com a resposta da rede. No entanto, deve haver um critério de decisão, que normalmente é um critério de similaridade. Esse critério auxilia a rede neural a avaliar as possíveis respostas que ela pode dar, escolhendo a melhor dentre elas. Falaremos de aprendizado não supervisionado mais à frente no nosso curso. Bom, finalizamos nossa parte introdutória. Na aula que vem, falaremos sobre uma rede bem simples chamada rede Perceptron de camada simples. Veremos do que se trata, como funciona, que problemas ela resolve e daremos nosso pontapé inicial para a nossa primeira aula prática. Então não se esqueça, nos vemos no nosso próximo vídeo e espero que a aula tenha sido proveitosa, ou no mínimo curiosa. Ah, e não se esqueçam, perguntas, sugestões e críticas construtivas deixem nos comentários. E não deixem de se inscrever no canal e ativar o sino. Valeu e até lá!